Quando se fala de democracia, as pessoas acabam achando que se trata de um botão de liga e desliga, uma coisa binária, né? Ou é democracia ou não é, né? Se não é democracia, é ditadura. Só que na prática não é assim, a realidade é muito mais complexa do que isso. A democracia é como se fosse um gradiente de evolução, que no extremo aqui você tem o máximo de democracia e no extremo oposto você tem a ditadura, mas no meio aqui você tem vários estágios de evolução, tanto para um lado quanto para o outro lado. E um ótimo exemplo para mostrar como existem lugares que são mais democráticos ou menos democráticos do que outros, embora formalmente ambos sejam uma democracia lá com os três poderes. Eu gosto de sempre citar como exemplo as emendas parlamentares, né? O que são as emendas, né? Na prática, como acaba sendo executado na prática, como funciona de fato, é um sistema legalizado de compra de votos. Então, nós temos no Brasil um sistema, uma ferramenta de compra de votos que está dentro da lei. Isso é algo totalmente antidemocrático. Isso é o oposto de democracia, mas está dentro da lei e formalmente nós somos uma democracia. Tem lá os três poderes, enfim. Então, quando as pessoas falam que Bolsonaro representa uma ameaça à democracia, na verdade não é nem que ele está ameaçando, é que ele já está corroendo nossa democracia. O Brasil com Bolsonaro passou a ser um país menos democrático e a intenção desse vídeo é explicar isso. E para entender é importante internalizar essa ideia que eu falei no início do vídeo. A democracia não é um botão de liga e desliga. Dificilmente vai acontecer um novo golpe militar aqui no Brasil, porque não tem mais contexto para isso. Para acontecer um golpe militar, você precisa ter um apoio internacional, né, que na época teve, precisa de contexto. Na época tinham várias outras ditaduras, inclusive na América do Sul. Existia um contexto internacional favorável ao que aconteceu no Brasil em 64, e depois com o AI-5 lá em 68, as coisas pioraram bastante. Foi a instituição mais autoritária aí dentro do regime militar. Enfim, um novo golpe ou um novo AI-5 aqui no Brasil, eu considero nesse momento como algo quase impossível, mas isso não impede que as nossas instituições democráticas sejam corroídas. Isso não impede que o presidente da República consiga ter superpoderes, mesmo dentro de um sistema onde tem a separação do judiciário, do legislativo, do executivo e tal. E aí eu posso citar uma lista de coisas que vem acontecendo no governo Bolsonaro que representam uma corrosão das nossas instituições democráticas, como por exemplo a aproximação excessiva dele das Forças Armadas. Por que isso é ruim para a democracia? Porque as Forças Armadas são eles que têm as armas, simples assim, né? Eles têm as armas, então eles têm um poder diferenciado dentro da democracia. O presidente da República tem que manter uma certa distância das Forças Armadas. Então o Bolsonaro está distribuindo um monte de cargos aí, é o governo mais militar da história em termos de quantidade de militares dentro do governo, com cargos dentro do governo, né? Supera até os governos militares. É uma aproximação excessiva das Forças Armadas que é muito ruim para a democracia. Inclusive na reforma da Previdência, ele deu um jeito ali de meio que não colocar os militares na reforma, né? Porque colocou, mas ao mesmo tempo fez uma reformulação da carreira, aumentando o salário, que acabou ficando elas por elas, e na prática não botou os militares na reforma. Todo mundo teve que fazer um esforço, pelo menos da classe média. Todo mundo vai se aposentar mais tarde no futuro, enfim, todo mundo teve que fazer seu esforço, menos os militares, né? Então essa concessão de benefícios, que foi algo assim, à parte, algo diferenciado, essa excessiva aproximação dele com as Forças Armadas, isso é muito, mas muito ruim para a democracia. Isso na prática funciona como uma ameaça sutil, uma ameaça silenciosa. Olha, eu estou aqui sinalizando a vocês, né, que as Forças Armadas estão comigo. E aí? E outra coisa que causa uma corrosão de nossa democracia é jogar a população, ou pelo menos os seus eleitores, contra as instituições, contra o STF, contra o TSE. O tempo inteiro, desde o início do mandato, que ele joga os seus eleitores contra o STF, com ataques o tempo inteiro, e
colocando inclusive a credibilidade das urnas em xeque, sem prova, sem evidência nenhuma. Isso aí fragiliza as instituições. Isso aí, na verdade, inclusive, ele sinaliza para o mundo inteiro que as instituições brasileiras não prestam, né? Olha, não se pode confiar nem no processo eleitoral brasileiro, é o que ele está falando. Então, pô, aí o cara que é um investidor, tá lá fora, que pretendia fazer um investimento aqui no Brasil, ele olha e fala, pô, o presidente lá diz que nem as eleições lá presta, eu vou botar meu dinheiro num país desse? Então veja as consequências que causa um processo de fragilização das instituições, um processo de corrosão da democracia. As pessoas não conseguem fazer o link e entender que isso tira dinheiro do bolso delas, porque tira investimentos do país. E qual é a intenção de Bolsonaro ao fazer isso? É estabelecer o seu projeto autoritário de poder. Porque dessa forma ele se coloca como a única verdade que restou. Ele questiona o STF, ele questiona as urnas eletrônicas, ele questiona a mídia não presta, só presta a mídia que fala bem de mim. A oposição ele trata como inimigos, né? A oposição não é meramente um pessoal que discorda de mim, não, são inimigos, são maus. Coloca a população inclusive contra a ciência, nada presta, só Bolsonaro. O STF não presta, as urnas eletrônicas não prestam, o processo eleitoral no Brasil não presta, a ciência não presta, a oposição não presta, a mídia não presta. Ele é a única pessoa, ele é o único ser que presta, ele é a fonte da verdade. Isso é um projeto autoritário de poder, criar uma relação de dependência do seu eleitorado com ele. Ele é a única saída. A gente precisa votar nesse cara pro resto da vida. Esse é o script de qualquer ditadura aí que você pegar ao longo da história do planeta Terra. Aí, fascismo, outras formas de ditadura. Sempre a estratégia é essa. O ditador ele tem uma perspectiva personalista de se colocar como uma espécie de semideus. Para criar essa relação de dependência do povo com ele. Eu sou a única saída contra o mal que está por aí. E é aí que a coisa das fake news tem um papel central, né? Para manter o eleitorado na bolha e fiel ali, precisa espalhar aí um monte de fake news, porque assim ele garante o poder de fazer exatamente o que ele quer. Olha, eu faço o que eu quero, né? Faço um monte de coisa absurda, mas conto uma história qualquer para meus eleitores, eles acreditam. Os caras acreditam em qualquer coisa. E é assim que tem acontecido. E se você observa a maneira como os dissidentes do bolsonarismo são tratados, né? As pessoas que foram amigas de Bolsonaro ou que fizeram parte do governo que depois viraram oposição, como eles são tratados como traidores, né? Você traiu o bem, você traiu a verdade. Então isso é uma coisa extremamente perigosa, gente. E como isso pode se traduzir na prática de uma maneira mais grave no futuro? Olha, Bolsonaro em declarações recentes não descartou a possibilidade de tentar aumentar o número de ministros no STF. E aumentando o número de ministros no STF, ele pode ter um controle do STF. Imagine esse cara tendo o STF na mão, o Congresso na mão e o Senado na mão. Aí eu pergunto para vocês, isso vai ser uma democracia? E o PT? E o PT? E o PT? O jargão, né? E o PT? E o PT? Olha, Lula, se tem uma coisa que eu posso assim, afirmar com total tranquilidade, tipo, todas as críticas que eu tenho a Lula é que ele nunca representou uma ameaça à democracia. Nunca. Me cite um fato de Lula que representou uma ameaça à democracia. Dilma, a sucessora dele, sofreu impeachment. E quando ela sofreu impeachment, ela não brigou para ficar, não, ela simplesmente saiu. Levou o processo até o final, sofreu impeachment e saiu. As instituições nunca tiveram tanta autonomia como no governo do PT. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade admitida, inclusive, por pessoas de direita, da oposição. De fato, a Polícia Federal nunca teve tanta autonomia, as instituições, a Justiça, o STF nunca teve tanta autonomia como no governo Lula. Então, se dá para fazer um elogio a Lula, eu acho que esse é um elogio que dá para fazer, é que ele é um democrata.
é um sujeito que de fato nunca representou uma ameaça à democracia, que a gente pode ficar tranquilo em relação a isso. Inclusive ele botou Alckmin como vice. Gente, Lula botou Alckmin como vice para sinalizar ao mercado o seguinte: olha, fiquem tranquilos, porque eu estou colocando um cara como vice que vocês querem, então eu estou dando um motivo para vocês fazerem o meu impeachment. Ou seja, qual o sinal que ele está dando para a sociedade, para o mercado? Olha, eu não vou fazer besteira nenhuma, porque eu sei que o mercado quer o meu vice. Então, assim, foi uma atitude muito inteligente do ponto de vista eleitoral de Lula para acalmar o mercado, né, que tem uma certa rejeição a ele. E o sinal que ele deu foi: fique todo mundo tranquilo, porque o mercado quer o meu vice. Então, o mercado, teoricamente, aí, teria interesse no meu impeachment se eu fizer lá no futuro alguma besteira. Resumo do momento em que a gente está passando. O voto em Bolsonaro é um voto contra a democracia. O voto em Lula é um voto a favor da democracia. Simples assim. E não tem nenhuma frase de bolso no que eu estou falando aqui. Tudo foi explicado ao longo aí do vídeo. E para você que não adquiriu o meu curso ainda de Teoria Econômica aplicada a políticas do governo, vou deixar o link aqui na descrição. O curso está apenas por R$ 27,90 com cupom de desconto. Já vou deixar o link com cupom de desconto. Faça lá o curso. É extremamente importante entender de economia. A economia é uma área assim que é essencial para qualquer cidadão. E para entender de política, você precisa entender de economia. Não tem jeito. Isso é tudo. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, clica no sino para receber as notificações.